Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer aí a presença de todos que estão online aí para mais um treinamento da Big Sistemas, tá? Queria agradecer o tempo que vocês estão dedicando aí para conhecer novas ferramentas, conhecer novas utilidades dentro do sistema Big. Hoje a gente vai estar falando aí sobre uma ferramenta bem legal, que é a parte de premiação por produtividade. Tá? A ideia é justamente passar para vocês como trabalhar e como utilizar essa ferramenta de premiação mais avançada, né, que é uma maneira de remunerar os balconistas. Esse treinamento tem aí uma duração de mais ou menos 2 horas e meia, ou seja, a gente vai fazer ele direto, sem intervalos, a gente não vai parar. Então, provavelmente aí agora são quase 3 horas, a gente vai até umas 4h30, 5 horas com esse treinamento, tá ok? A gente tem tentado fazer treinamentos mais curtos, justamente para tentar deixar mais fácil, não tão cansativo, participar de um treinamento do sistema, né? Então, às vezes a gente tinha que ficar 4, 5, 6 horas na frente do computador. Então, para facilitar, a gente sabe que é difícil ficar todo esse tempo na frente do computador assistindo isso. Então, a gente tentou diminuir aí ao máximo esses treinamentos para que eles ficassem mais cômodos, mais tranquilos para ser acompanhados, ok? Bom, vou me apresentar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Cleiton Valdemar, eu sou formado em Sistema de Informação, estou cursando agora a parte de MBA em Gestão no Varejo de Farmácia, tá ok? Antes de trabalhar com o sistema, antes de trabalhar na Big, eu trabalhei bastante tempo em farmácia, em drogaria, então trabalhei aí numa rede de drogarias, trabalhei em várias áreas, desde a parte de compras, gerência de loja, entre outras áreas, né, parte administrativa. Então, conheço aí um pouquinho do dia a dia da drogaria, um pouquinho do dia a dia de farmácia que vocês passam aí no dia a dia, né? Então, conheço um pouquinho também. Na Big Sistemas, eu trabalho hoje como consultor, eu atuo direto como consultor em drogarias, então eu vou até as farmácias, vou até a sua loja para justamente auxiliar na implantação de algumas ferramentas, de compras, parte financeira, premiação mesmo por produtividade. Então, a gente vai fazendo algum auxílio justamente para a farmácia, para a drogaria conseguir implantar esse tipo de ferramenta, tá ok? Bom, falar aí um pouquinho do conteúdo que a gente vai passar a respeito de premiação por produtividade. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, né, o que é a premiação. Depois vai falar sobre as configurações que a gente tem que fazer no sistema, configuração de filial, usuário, a parametrização de valores, ou seja, a gente vai falar aí sobre as metas, cotas de cada usuário e também prêmios, né? Depois o acompanhamento desses objetivos, depois alguns relatórios para pagamento da premiação, depois gráficos e o acompanhamento de usuário pela tela de vendas, ok? Bom, primeiro vamos falar aí a respeito do que é a premiação por produtividade, né? Bom, dentro de farmácia, essa premiação por produtividade, ela veio, na verdade, para substituir, ou para, pelo menos, substituir em partes, a comissão que a gente trabalha há muitos anos dentro da drogaria, né? E por que ela veio para substituir? Na verdade, assim, a gente tem um problema com a comissão percentual dentro de drogaria, que é o aumento do faturamento sempre está andando em paralelo com o aumento das minhas despesas. Ou seja, sempre que eu aumento a minha venda, automaticamente eu aumento também os meus gastos com a remuneração em comissão percentual. Tá? Então, a premiação por produtividade, ela veio para tentar minimizar esses gastos. Ou seja, se hoje eu gasto 10 mil reais com premiação, amanhã o faturamento pode aumentar de 100 para 200 e eu vou continuar gastando aqueles 10 mil reais de premiação. Se eu gasto 10 mil hoje, amanhã eu estou vendendo 300, 400, 500 mil reais a minha drogaria está faturando, aqueles 10 mil cada vez vai sendo uma proporção menor comparado ao faturamento. Já a comissão não, né? Ou seja, a comissão, se eu tenho 1%, por exemplo, de comissão, se eu vendo 100 mil, eu pago 1.000. Se eu vendo 200 mil, eu pago 2 mil. E assim por diante. Ou seja, conforme eu aumento a minha venda, automaticamente eu aumento também o valor que eu gasto, as minhas despesas da drogaria, né? Isso aí é um pouco ruim, justamente porque a gente vai aumentando cada vez mais as despesas da empresa e isso vai ficando difícil. Então a ideia é justamente a gente conseguir reduzir e isso aí às vezes o pessoal fala, poxa, mas aí eu vou reduzir, vou pagar menos para o meu balconista, vou desmotivar ele. E na verdade não.
tá? A ideia da premiação por produtividade é justamente premiar e pagar mais para quem se destaca mais, para quem se esforça mais, né? E com isso a gente consegue aumentar aí a eficiência dessa ferramenta, tá ok? E também a motivação da nossa equipe. A ideia aqui a gente vai falar um pouquinho durante o treinamento sobre algumas estratégias e como premiar aí os meus colaboradores, né? Mas a gente vai ter basicamente aí a minha premiação separada em algumas partes, né? Então a gente tem a premiação primeiro individual, ou seja, a gente vai ter a premiação que o balconista vai receber para quando ele atinge a meta, né? A gente tem a premiação também quando a loja toda atinge uma certa meta, tá ok? E depois tem as metas individuais de alguns outros valores, como ticket médio, desconto, clientes atendidos, tá? Que a gente também pode premiar como um plus, né? Como um a mais aí, para o balconista conseguir aumentar ainda mais a sua venda ou melhorar em alguma área. Tá? Isso aí sempre visando, pessoal, sempre que eu estou premiando, estou pagando uma premiação, visando o que eu quero melhorar. Tá? Então, se eu quero aumentar o número de clientes que eu atendo, eu pago uma premiação em cima de clientes atendidos. Né? Se eu quero aumentar o meu faturamento em X%, eu vou pagar uma premiação em cima de um aumento de venda individual e um aumento de venda geral da loja também. O pessoal está levantando a mão, já perguntando algumas coisas. O Ciro está me perguntando se tem como separar isso, né? Por exemplo, se tem como pagar diferente para gerentes, subgerentes, farmacêuticos. A gente tem sim como separar, tá, o Ciro? Eu, particularmente, assim, ele está até me perguntando, o Ciro está me perguntando se tem como separar, por exemplo, mais velhos, né, os funcionários mais velhos, dos mais novos. Eu particularmente, assim, você pode até criar dentro da sua drogaria 2 grupos de balconistas, né? Os mais experientes, que pode ser um balconista 1, balconista 2, né? E um menos experiente, que vai ter um outro grupo separado. Aí eu só tenho que criar grupos de usuários separados para ter isso. Cada usuário tendo o seu grupo, eu consigo ter prêmios diferentes, eu consigo ter metas diferentes para cada um deles. Tá ok, Ciro? E é legal que, assim, geralmente a gente para e pensa e fala, poxa, igual o Ciro perguntou, uma pergunta legal, como que eu vou premiar um gerente, né? O gerente ele não vende, mas geralmente eu premio o gerente em cima da venda da loja, né? Em cima do ticket médio, em cima de outros fatores. Isso aí que geralmente é legal. Muita gente liga, assim, a parte de premiação a dinheiro, tá? A valor. Eu gosto de falar muito, apesar do sistema trabalhar só em cima de valores, hoje, eu gosto de falar que premiação, o ideal é trabalhar não só com valores, tá? Então, prêmio também pode trabalhar com um agrado, ou seja, um jantar, um passeio, qualquer tipo de coisa que a pessoa que agrade, a pessoa que saia da rotina. E a premiação também ela não deve ser sempre igual. Ela tem que estar sempre mudando para que isso estimule, né, a pessoa sempre tá querendo participar daquela premiação, está querendo concorrer àquilo lá e querendo ganhar, né? Há um tempo atrás eu tive uma aula a respeito de gestão de pessoas e o pessoal falava justamente a respeito disso, né? A gente premiava todo mundo, ou seja, todo mês eu fazia um churrasco na minha empresa e aí esse churrasco todo mundo ia, né? E o primeiro mês foi legal, o segundo mês foi caindo um pouquinho, o terceiro já não tinha menos gente, 4, 5 meses depois, esse churrasco não tinha mais ninguém, né? Ou seja, por quê? Porque isso aí começou a se tornar parte da rotina. O pessoal não vê mais vantagem nenhuma, já que tem sempre e é para todo mundo, né? Então a premiação também tem que ir mudando, tem que ser alterada, tem que ser mudado, né? Ou seja, às vezes vai um ingresso para o jogo do time que a pessoa gosta, às vezes vai um ingresso para o teatro, um jantar. Então isso aí tem que ir mudando. Quando a gente fala em prêmio, não está falando só em prêmio em valor, né? Só em prêmio em dinheiro. Isso aí são objetivos para a pessoa conseguir atingir. Ok? Bom, a gente vai falar então agora da parte de configuração do sistema voltada a essa parte de premiação por produtividade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar configurar é os usuários e as faixas de valor. Né? Bom,
A parte de configurações está aqui em configurações filiais. Para quem já participou do meu treinamento, eu gosto de usar no sistema, né? Eu gosto de abrir aqui no sistema, não gosto de ficar mostrando só no PowerPoint. Então, aqui em configurações filiais, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem a qualquer momento aí me interromper. Tá? Como eu estou online e não estou vendo vocês, não estou pessoalmente, às vezes eu posso começar a falar muito rápido, começar a me empolgar aqui e ser muito rápido. Então, para vocês, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me cutucar e me mandar uma mensagem falando: Valdemar, vai mais devagar, que eu não estou conseguindo acompanhar. Ok? Vamos lá, então. Então, as primeiras configurações, ela está aqui na configurações filiais, na abinha de premiação por produtividade. Tá? Então, vou marcar aqui para vocês. A gente tem a abinha de premiação por produtividade. Aqui. Então, na abinha premiação por produtividade, a gente tem algumas configurações. Tá? Então, vou falar de cada uma delas e para que elas servem e como elas funcionam. Bom, a primeira configuração é calcular premiação somente para os usuários dessa filial. Tá? Então, o que é isso? Significa o seguinte: às vezes você tem um balconista ou alguém que vende na sua loja, tá? Só que ela veio cobrir uma falta, ela veio cobrir, às vezes, alguém que está de férias, tá? E não é um balconista daquela loja. Então, eu não quero que calcule, eu não quero que aquela venda daquela pessoa entre nas metas, entre nos cálculos para as metas do próximo mês. Então, posso ali marcar aquela opção para não calcular premiação para usuários somente dessa filial. Então, ele não vai pegar nenhum usuário de outra filial. Para saber a filial do usuário, ele tem lá na cadastro do usuário. Então, vou lá em cadastro dos usuários. Tá? E aqui no cadastro do usuário, a gente tem um campinho que é a filial. Está aqui, ó. Tá? Então, a filial que estiver aqui, ele só vai calcular para aquela filial, aquele usuário. Então, por exemplo, o Diego só faz parte da Ultra Popular de Hortolândia. Então, ele não vai entrar em nenhuma outra filial. Ok? Ele só vai entrar as vendas que ele fez na filial de Hortolândia. A outra opção aqui de baixo é pagar a premiação de acordo com as configurações abaixo. Tá? Então, as configurações que estão aqui nesse quadradinho. Então, nesse quadradinho aqui, eu posso limitar. Então, o que é essa limitação? A limitação entre o atingido, né? Ou seja, o quanto ele atingiu da meta dele e o quanto eu vou pagar. Então, por exemplo, eu posso configurar aqui para que, se ele atingir de 20% a 30% da meta, que ele vai ganhar aí só 30% do prêmio. Então, o que significa isso? Significa que, se ele ficar com a meta entre 20% e 30% da meta, ele vai ganhar só 30% do prêmio. Então, se o prêmio for de R$100, por exemplo, ele vai ganhar só R$30. Tá? Então, isso aqui é uma maneira de limitar. Ou seja, quando ele ultrapassa R$100, ou 100% da meta, então vamos dar um exemplo aqui, de 100% até 150%. Ou seja, se ele ultrapassar a meta dele, ele vai ganhar 100% do prêmio. Ou seja, ele não ganha nada a mais. Ele simplesmente para ali em 100% sempre que ele passar de 100% da meta. Veja bem, essa opção aqui é interessante, porém eu particularmente não gosto de utilizá-la. Tá? Por que eu não gosto de utilizar? Porque senão quem passa ou quem está se esforçando mais aí do que a meta que eu coloquei, não vai se esforçar. Né? Ele vai acabar parando, vai acabar sendo desmotivado aí com esse esforço. Então imagina eu, aqui, Valdemar, fui lá, tinha uma meta de vender R$1.000, aí fui lá, me esforcei muito, cheguei a vender R$1.500. Né? E aí chega no final do mês, eu ganho o mesmo prêmio do cara que se esforçou para bater a meta dele em 100%. Né? E aí, isso aí acaba sendo injusto. Tá? Então, para isso, eu gosto de deixar as metas e esses limites sempre liberados. Né? Ou seja, a pessoa atingiu 100% da meta, ela vai ganhar 100% do prêmio. Ela atingiu 150% da meta, ela vai ganhar 150% do prêmio. Então, se o prêmio é R$100, ela vai ganhar 150. Se o prêmio é R$200, ele vai ganhar lá 300. Né? Então, isso aí eu deixo livre de acordo com o percentual que essa pessoa atinge da sua meta. Tá? Mas vocês precisam saber
que existe uma maneira de bloquear isso aí, e existe uma maneira de limitar o pagamento de prêmios aqui dentro do sistema. Ok? Tudo tranquilo até agora, pessoal? Bom, acho que está bem tranquilo, né? Essa configuração é bem simples, não tenho muito o que falar. O meu eu vou deixar desabilitado, como eu falei para vocês, eu não gosto de limitar aí o pagamento de premiação, a não ser para baixo, tá? Então sempre que, às vezes eu uso essa ferramenta, tá? Essa configuração, para eu limitar, às vezes, metas que não ficaram muito abaixo, né, do que eu esperava. Então eu chego lá, poxa, configuro uma meta de R$1.000 para o Valdemar. Aí chego lá e vou ver, ele vendeu 200, né? R$200 só. E aí, 20% só da meta que eu tinha colocado para ele. Então quer dizer que ele não se esforçou, né? Então, geralmente, o que eu faço? Se a pessoa não chegou aí de 0% da meta até 20% da meta, eu pago 0% do prêmio. Ou seja, a pessoa não vai ganhar nada, né? Se ela ficar ali entre 0% e 20% da meta dela, ela não ganha prêmio nenhum. Tá? Se ela ficar acima, aí sim, se acima de 20% ela começa a ganhar. Mas aí eu posso ir limitando também, né? Então, por exemplo, de 20,01 até 40%, ele já ganha aí, sei lá, 20% do prêmio. Né? De 40,01 até 50%, até 50%, ele ganha 50% do prêmio. E aí, acima disso aí, vai ficar livre. Tá? Então, às vezes, eu gosto de usar essa limitação dessa forma. Ou seja, para limitar as metas, os objetivos que ficaram muito baixos. Ok? Bom, a Anne está me perguntando o seguinte, no caso de funcionários que trabalham em uma filial que não é a sua e queremos que essa venda conte, né, na meta dessa pessoa, como podemos fazer? Então, se eu quero que conta, tá, Anne, eu não vou marcar essa opção de calcular premiação somente para usuários dessa filial. Eu vou deixar desmarcada essa opção e aí a venda dele vai contar independente da filial que aquele usuário é. Tá? Então, se ele vendeu na loja 1, 2, 3, ele vai estar somado ali na hora que eu gerar uma meta no escritório. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aí. Então, essas metas, essa opção eu posso e gosto de usar, às vezes, para baixo e nunca gosto de limitar aí para o 100%. Tá? Eu vejo isso aí como, na verdade, um fator para desmotivar o balconista em vez de motivar. Outra configuração que tem é na abinha aqui, filtros. Tá? Então, nos filtros, eu posso filtrar, por exemplo, grupos que eu não vou ter premiação ou grupos de usuário que não vão receber. Tá? Então, no meu caso aqui, ó, eu não vou pagar premiação para controlado, então não marco ele. Eu vou pagar para genérico, perfumaria, propagado, similar, varejo e diversos. Só não vou pagar para controlado. Tá? Eu, particularmente, gosto de pagar para quase todos. Tá? Ou, se não, todos os grupos. Tá? Diferente do que o pessoal geralmente faz com comissão. Tá? Por quê? Porque senão o balconista fica direcionado, ele fica somente para aquele grupo que ele ganha comissão. É o que acontece hoje em drogaria. Então, isso acontece, eu pago comissão para o genérico, eu pago comissão para o similar, né? E não pago no OTC, não pago no referência, não pago em perfumaria, né, para o balconista. E aí o que acontece? Ele não se importa com a venda daquele tipo de produto, né? Então, o cliente vem para comprar uma perfumaria, ele não faz questão nenhuma de vender, ele não faz questão nenhuma de atender aquele cliente que vem comprar perfumaria, né? Lá não agrega nada para ele no salário. Então, ele simplesmente deixa de vender e para de vender. Se eu pago comissão, se eu pago uma premiação, nesse caso, em outros grupos, como perfumaria, como o varejo, né? Ele vai, sim, tentar vender esse tipo de item, porque ele tem meta de venda nesses itens, né? Nesse tipo de grupo. Então é importante eu ter metas aí, ter prêmios, na verdade, divididos entre todos os grupos. Desse jeito eu consigo que todo balconista
apesar de, lógico, conseguir direcionar que eu quero que ele venda mais genérico, mais similar, eu consigo forçar ele também a vender perfumaria, a vender referência, né? Então, muitas lojas que eu visito, o pessoal fala, poxa, eu pago comissão só em genérico, então o pessoal não vende mais o ético, né? Deixa estragar ético, deixa a minha loja não está nem aí pro ético que está ali parado, pro ético que não vende. Então, essa é uma forma de você tentar forçar a venda do ético, que às vezes também tem uma lucratividade boa, né? Com certeza. E aqui do lado direito, né? Vou arriscar aqui para vocês. A gente tem aqui os grupos de usuário. Então aqui vocês podem justamente marcar os grupos que vocês vão pagar a comissão. Então no meu caso aqui eu tenho, por exemplo, caixas, compras, entregadores, escritório, farmacêuticos, gerente 2 e vendedor. Tá? E aí nesse caso eu vou marcar aí os grupos que eu quero premiar e que eu vou trabalhar com essa parte de premiação por produtividade. Está chegando algumas perguntas aqui. O Elmo está me falando o seguinte, que no dele os medicamentos estão tudo num grupo só. Tá? Como essa ferramenta trabalha somente com grupo PAI, tá? Se os medicamentos estiverem tudo num grupo, a gente não tem como marcar aqui. Eu tenho que separar dessa mesma forma que eu fiz aqui. Tá? Em genérico, similar e perfumaria, etc. Dentro desses grupos eu posso ter outros subgrupos, mas essa ferramenta ela trabalha somente com o grupo PAI. Tá? Por isso que você não aparece aí. Então você precisaria separar. Você consegue mover esse grupo para fora do outro depois. Tá? Acho que seria uma forma mais fácil para você tirar, às vezes, o genérico de dentro do medicamento. Ok? Então aqui eu vou marcar, no meu caso aqui, alguns grupos que eu vou pagar a comissão. Então eu vou pagar premiação para o caixa, eu vou pagar premiação para os meus gerentes, vou pagar a premiação para o vendedor, vou pagar para os farmacêuticos também. Tá? Então aqui eu vou marcar todo mundo que eu quero pagar premiação. O pessoal às vezes vai falar, poxa, mas por que o Valdemar está pagando comissão, pagando premiação para o caixa, né? Então, isso aqui é uma maneira justamente de aumentar, de tentar fazer o caixa oferecer mais itens, vender aqueles produtos que estão no caixa, que aumenta o valor de ticket médio, né? Então, aquele produto de impulso que está lá no caixa, o preservativo, o aparelho de barba, aquele produto, a carga sensor que está ali, né? O chiclete, qualquer coisa que eu coloquei lá no caixa que eu quero venda por impulso, né? Eu posso premiar o caixa em cima desses produtos, né? E devo premiar aí, na verdade, em cima desses produtos para que eu consiga um aumento de venda, um aumento de ticket médio, um aumento de faturamento na minha loja em cima dessas ações que eu estou tomando. Ok? Então, marquei aqui os grupos de balconista que eu quero pagar a premiação. Essa aqui é uma maneira, tá, pessoal, de ficar menos coisa aparecendo, ficar mais limpo a tela de premiação. Tá ok? Mas se eu não quiser, se eu quiser chamar todos marcados, eu também posso. O Pedro está levantando a mão. Pedro, eu vou liberar o áudio aqui para você. Acho que o Pedro abaixou a mão. Pedro? Bom, Pedro não estou ouvindo o Pedro, eu liberei o áudio. Porém, se você tiver alguma dúvida, Pedro, pode ficar à vontade aí em mandar via questions, via pergunta, via texto, porque eu vou respondendo aí para vocês. Ok? Então aí, essas são as partes de configuração. Como vocês podem ver, a configuração básica, né, é bem simples. A gente só filtrou os grupos que eu quero pagar, só marcou algumas limitações de percentual, né? Então não tem muito segredo aí, né, nesses filtros que eu mostrei para vocês. Bom, a segunda parte aí é a configuração em qual filial aquele usuário pertence. Isso se eu quiser utilizar o filtro por filial, né? Então, eu mostrei lá para vocês antes de começar. Então, é esse campinho aqui, né? O campo de filial. Eu posso ligar o usuário a uma filial só. Tá? Então, posso, mas não quer dizer que eu deva fazer isso. Eu posso deixar ele sem ligar, no caso,
como é o caso do pessoal que me perguntou aí, eu quero que ele não tenha loja fixa, né? Então, às vezes ele pode cobrir em outros lugares, então posso deixar dessa forma aqui, beleza? Posso deixar sem o filial aqui também. Bom, e aí a gente tem que planejar a nossa premiação, tá? O que eu falo sempre, assim, com planejar e como implantar essa parte de premiação em loja, que às vezes até não está aqui na apresentação, mas seria legal estar, que é o como eu faço para planejar, né? Então, muitos clientes vêm para mim e falam, poxa, eu queria usar essa premiação por produtividade, mas se eu tirar a comissão, minha equipe vai ficar brava, vou desmotivar meus balconistas, eles vão achar que eu quero pagar menos, né, de prêmio, que eu quero diminuir o salário deles. E, na verdade, assim, nada é para isso. Sempre a ideia é motivação mesmo, a ideia é pagar mais, não é pagar menos para os balconistas, só que também a empresa precisa faturar mais, né? Ela precisa ter uma lucratividade um pouco maior. Então a gente vai pagar mais para o balconista, só que ela vai representar menos do faturamento da drogaria. Então isso aí é a ideia de diminuir a despesa, mas pagando mais para quem se destaca, para quem ultrapassa as metas, né? Esse sim vai realmente receber mais do que os outros. Então, a ideia de implantar essa parte de premiação é que a drogaria faça isso aos poucos, né? Então, o que acontece? Se hoje a drogaria tem uma despesa lá de 10 mil reais com comissão, né? Então, vamos supor que eu tenho a farmácia, eu quero mudar, estou pagando comissão hoje e quero começar a pagar premiação, tá? Então, eu gasto lá 10 mil reais com comissão hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa comissão para que eu gaste, por exemplo, 9 mil reais, tá, com a comissão, e R$ 1.000 eu vou transformar em premiação. E aí eu posso transformar em premiação de venda por grupo, eu posso transformar em premiação de ticket médio, de clientes atendidos, qual for a estratégia da drogaria. Isso aí vocês vão migrando aos poucos. Ah, poxa, Valdemar, eu não consigo diminuir nenhum por cento agora da minha comissão. Ah, então tudo bem, então vamos começar diferente. Vamos aumentar, colocar a comissão, uma premiação pequena, né? Que vale aí, por exemplo, se eu tenho 10 mil, que vale 500, 400, 600 reais, né? Dependendo da minha equipe, para que eu motive ele e que eles vejam que a premiação é boa, que ele vai conseguir ganhar mais e depois sim, com o tempo, eu vou conseguindo reduzir isso aos poucos, a comissão. Tá? Então a gente vai trocando, né? A gente vai dando a premiação e tirando um pouquinho da comissão. Então a ideia é justamente não começar de forma muito brusca, né? Ou seja, não mudar de uma vez, porque senão a equipe vai acabar sendo desmotivada realmente. E a nossa ideia com a premiação é justamente motivar a nossa equipe. Tá? Então a parametrização de valores, metas, prêmios, que eu vou falar a partir de agora. Bom, sempre que a gente está falando de premiação, né, de metas e prêmios, a gente tem que pensar o seguinte: se eu estou hoje no dia 20/9, eu sempre vou estar planejando a premiação para o próximo mês. Tá? Então eu vou estar planejando a premiação para o mês 10, né? Então 10 de 2013. Então nesse mês eu vou estar sempre planejando para o futuro. Então a hora que eu coloco os prêmios, a hora que eu estou fazendo, vai ser sempre para o próximo mês. Sim, claro, vocês podem simular. Então, por exemplo, eu posso simular para esse mês, se eu estivesse pagando premiação, como ela sairia. E é o conselho que eu dou para vocês. Simulem aí várias vezes para ver, ó, esse gasto está legal, esse gasto está de acordo com o que eu queria gastar mesmo, ou isso aí está gastando muito, está ficando muito caro para minha drogaria, não vai dar para implantar. Então a gente vai diminuindo aí os valores para não gastar tanto, tá? Então isso aí vai tudo do planejamento da farmácia. Então vamos lá. A configuração das metas, prêmios, objetivos, a gente vai encontrar ela ali em gerencial, premiação por produtividade. Tá? Então em gerencial, premiação por produtividade, que está aqui. Tá? Ele vai abrir, demora um pouquinho. Só um instantinho, pessoal.
Ficou um pouquinho apertado na minha tela, mas está bom. Acho que cabe. Se tiver, eu vou tirar minha barra aqui embaixo para ver se, para não atrapalhar na visualização da ferramenta. Tá? Então tá aí, ó. Essa é a tela de premiação por produtividade. Tá? Então a gente vai falar aí de cada campo e de como a gente deve planejar essas premiações. Bom, a primeira parte que a gente vai ver aqui é o ano e o mês que a gente está planejando. Tá? Então nessa parte de cima, na parte superior, é onde a gente planeja o mês de premiação. Como eu falei para vocês, como a gente está no mês 9, né, o mais normal seria eu planejar aí a premiação do mês 10. Então eu vou vir aqui e vou digitar 10 de 2013. E vou clicar aqui em pesquisar valores. Tá? Então vou pesquisar valores aqui. Nesse momento, o que o sistema está fazendo? Tá? Ele está buscando para mim os meus grupos, que eu vou pagar a premiação, e o quanto eu vendi, ou quanto eu vendo desses grupos, para eu ter uma base, para eu ter valores aí de venda na minha drogaria. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas partes. A primeira parte que eu vou estar falando para vocês aí são os valores de prêmios, que são esses aqui que estão aqui em cima. Ó. Tá? Então, essa primeira parte aqui, ó, são os valores que eu vou pagar em reais. Ou seja, quantos reais eu vou pagar de prêmio para quem atingir a meta. Tá? Vocês podem ver que a gente tem duas vezes cada grupo. Né? Então, eu vou num grupo mais familiar, que é os vendedores. Então, tem um grupo de vendedor aqui. Ó. Vocês podem ver que tem uma vez escrito vendedor loja e outra vez aí escrito só vendedor. Tá? E o que é isso? Né? Todo mundo pergunta, oh, Valdemar, mas o que é isso? Loja e vendedor. Por que tem duas vezes? Tá? O primeiro ali, que está escrito loja, deixa eu riscar só ele, é o prêmio que o vendedor vai ganhar se a loja bater a meta dela. Tá? Ou seja, se a loja como um todo chegar ao valor de venda de genérico, ele vai ganhar aí R$25. Né? Então, o que significa isso? Se a loja tem uma meta de venda de genérico de R$100 mil. Então, se a loja vender R$100 mil, ele ganha 25. Não só ele, ou seja, todos os vendedores vão ganhar R$25. Tá? Então, sempre tem que pensar nisso. Esse prêmio está multiplicado pelo número de vendedores que eu tenho na minha loja. Tá? Então, todo mundo que está aí dentro do grupo vendedor vai ganhar R$25. Então, o meu custo total na minha loja é esses 25 vezes o número de balconistas, de vendedores que eu tenho na loja. Tá? E o de baixo, aqui, é a meta individual. Ou seja, se o vendedor, se eu, Valdemar, vendedor, bater a minha meta, eu vou ganhar mais R$25. Ou seja, se esse balconista aqui bater a meta individual e a loja bater a meta geral deles, isso em genérico, tá, pessoal? Estou marcando aqui genérico. Deixa eu tentar pintar de outra cor, que o amarelinho não está funcionando aqui. Então, aqui em genérico, ó. Então, se o balconista bater a meta dele e a loja bater a meta dele, só do genérico eles vão ganhar R$50. Tá? Então, a ideia é justamente, se eu quero pagar R$50 de prêmio para o balconista, eu dividir aí esse prêmio entre o prêmio geral, ou seja, entre o objetivo da loja e o objetivo dele, individual. Tá? Então, dificilmente você vai pagar aí só sobre o objetivo da loja, ou só sobre o objetivo individual. Por quê? Porque dessa forma, eu estimulo o meu balconista a trabalhar mais para vender e chegar na meta dele, tá? Mas também ajudar a equipe a chegar nas suas metas individuais. Né? Ou seja, eu, Valdemar, se eu ajudo, por exemplo, o Yuri a chegar à meta dele, automaticamente o Yuri vai chegar na meta dele e a loja também vai chegar na meta. Né? Então eu ajudo o Yuri, eu ajudo o Áureo, eu ajudo a Jéssica, né? Eu ajudo todo mundo que está ali para chegar nas suas metas e aí a loja consegue chegar na meta geral. Então a ideia de dividir aí o prêmio entre o prêmio individual e o prêmio geral da loja é justamente esse. Motivar
a pessoa a lutar, a batalhar pela meta individual e também ajudar a equipe a chegar à sua meta. Bom, está chegando algumas perguntas aqui. O Renan está me perguntando se o prêmio é pago somente pelo pagamento à vista e se tem como separar. Renan, hoje não tem como separar. Isso aqui é a venda geral, independente de forma de pagamento, independente de tudo. Ou seja, é venda. Então, independente de ser convênio, venda à vista, venda no cartão, venda em cheque, são todas as vendas. Tá? Então, a ideia daqui é somente venda. Então, a gente não tem hoje como separar por forma de pagamento, convênio, entre outras coisas. Ok? Porque a ideia justamente da premiação é aumentar o faturamento da loja. Então tá aí, pessoal. A gente falou da meta, né, do prêmio. Eu estou pagando ali 25 no genérico, né? Vou pagar na perfumaria mais R$10 aqui. Já tem mais 20. No propagado eu vou pagar mais 15. No similar bonificado eu vou pagar mais 25 e 25. Varejo, não sei o que está nesse meu grupo de varejo, vou pagar mais 20. E mais 20 aqui em diversos, né? 10 aqui e 10 aqui. Para arredondar, vou jogar algum para cima aqui. Vou querer aumentar o meu similar. Então vou jogar R$30 aqui no similar para jogar. Vocês estão vendo aí que meu prêmio total, né? Então dividido aqui, ó. Está dando R$100 para a loja e R$100 individual. Se esse balconista conseguir fazer a loja bater a meta e ele bater a meta individual, ele vai ganhar R$200 de prêmio. Tá? Então, isso aqui é uma premiação baixa. Né? Claro, eu posso ter premiações mais altas. Isso aí depende. Porque ainda tem as complementares que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, isso aqui é só o início da premiação. Quem mais que eu posso premiar? Posso premiar também o gerente, né? Então, o gerente da loja, por exemplo, ele pode, se a loja bater a meta dela em genérico, o gerente vai ganhar R$50. Né? O que mais? Ou mais um pouquinho, né? Porque se o balconista ganha 50, o gerente vai ganhar um pouquinho mais. Vou colocar aqui R$100. Né? Perfumaria aqui ele vai ganhar mais 50. Diversos aqui mais 50. Propagado aqui 80. Bonificado eu quero aumentar a minha venda, né? Então eu vou pagar um pouquinho mais, vou pagar 120. Varejo eu vou pagar 50 também. Então o gerente está ganhando aí mais R$450 em prêmio se a loja bater a meta dele. Então pensem sempre que isso aí vocês têm que multiplicar pelo número de balconistas, né? Então se eu estou pagando aí R$200 de prêmio para cada um, se eu tenho 10 balconistas são R$2.000 e assim por diante. Tá? Então, esse aqui é o planejamento das premiações. Então, simulem isso, coloquem os valores do jeito que vocês acham legal. Como eu falei, né, vocês têm que planejar aí um valor que vocês querem gastar máximo de premiação. Então, eu quero gastar no máximo X reais no mês para aumentar minha venda. Ok? Bom, essa é a primeira parte do planejamento da premiação por produtividade. Tá? A segunda parte é a intenção das metas, ou seja, quanto eu quero vender, a quanto eu quero chegar. Tá? Então, a parte de metas, ela está principalmente aqui, mostrando. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Vendas referente ao período anterior. Então, baseado em um período anterior, o sistema vai calcular as metas para o mês 10, que eu estou configurando, né? Lembra que eu estou fazendo o prêmio para o mês que vem. E aí, o sistema automaticamente aqui, ele vem pesquisar qual foi minha venda no mês 10 do ano passado. Tá? Vocês estão vendo aí que o meu, por exemplo, ele está 2012. Só que, Valdemar, está tudo zero os valores, né? Por que está tudo zero aí no seu? Ó? Porque essa loja aqui, pessoal, não teve venda em 2012. É uma loja que acabou de ser instalada, é uma loja que não tem movimentação no mês 10 do ano passado. E aí? E aí eu não posso usar então, Valdemar, quando tem assim? Não, pode. Então o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar, por exemplo, meses anteriores.
tá? Eu tenho aqui, eu sei que eu vendi esse banco de dados em si, ele só tem venda do mês 5, do mês 4, tá? Eu gosto de fazer, por exemplo, pegar 3 meses e fazer uma média dos 3 meses. Por quê? Porque imagina, por exemplo, março, né? Então, eu chego em março, eu quero fazer uma meta para março. Eu vou pegar fevereiro como venda? Não dá, né? Fevereiro tem menos dias, então às vezes o movimento é um pouco menor. Então, geralmente, o ideal é pegar realmente o ano anterior. Mas quando não se tem, você pode pegar aí uma média de 3 meses. Vou pegar aqui do mês 2 até o mês 5. Tá? Então, só para mostrar para vocês o que eu fiz, eu cliquei aqui no botãozinho recalcular período anterior, né? Selecionei aqui como período, estou colocando aqui 3 meses. Ele vai fazer uma média dos 3 meses, ok? Pronto, vai demorar um pouquinho, né? Claro, ele vai buscar aí o quanto eu vendi desde o mês 2 até no mês 5, né? Deixa eu só mudar a loja aqui que eu esqueci de selecionar a filial que eu queria. E eu estou fazendo um escritório. Isso aqui tem que ser por loja. Vou colocar mês 10. Tá? O pessoal já me pediu para fazer um exemplo aí usando o mês anterior, né? Aqui eu já tenho vendas do mês anterior, do ano anterior. Vou aproveitar aí o tempinho que que eu estou fazendo aqui, que eu vou mandar calcular. Eu vou aproveitar e lançar aí uma pergunta para vocês, né? Uma enquete, né? Eu vou lançar a enquete aí se vocês já trabalham com comissão em percentual ou real. Tá? Então, só para vocês me responderem aí, para eu ter uma ideia aí de quantas drogarias, a gente tem 27 participantes. Eu sei que tem um pessoal da Big participando, né? Não precisa responder, deixa sem responder aí. Então, quem for de farmácia, né? Quem for de drogaria, quem está trabalhando já com premiação, uma comissão, né? Em percentual ou real. Né? Ou seja, para quem já está trabalhando aí com comissão. Quais são as farmácias que trabalham com comissão aí? Pouca gente votou ainda. Pessoal, vamos votar. O Círio também falando aqui que trabalha com os dois, né? Todos os tipos, tanto percentual quanto real em produto. Ok. 56% dos participantes votaram. Tem muita gente aí que não votou ainda. Ótimo. Bom, pessoal, então eu vou finalizar aqui. Sei que tem gente que ainda não votou, mas a gente tem aí, ó, 60, eu vou compartilhar com vocês. 63% dos participantes já trabalham, né, com comissão percentual ou real e 38% não trabalham. Né? Para quem não trabalha com comissão, e não trabalha com comissão em percentual ou real, é mais fácil implantar a parte de premiação por produtividade. Tá? As pessoas não estão acostumadas a ganhar esse valor em comissão, né? E aí vai ser um plus, né? Vai ser um a mais. E aí eu posso trabalhar com premiações pequenas só para estimular aí a venda, só para estimular o aumento. Né? Para quem já trabalha com comissão, fica a questão de ser um pouco mais difícil, às vezes eu migrar de uma questão da questão de transformar a comissão em uma premiação em real. Tá? O Ciro também falou que precisa resolver, mudar, né, essa parte de comissão urgente. Acho que é um grande gasto hoje em drogaria, e a maior parte das despesas da drogaria é a parte de comissão, né, a parte de remuneração que a gente tem com os balconistas, e muita gente tem medo, às vezes, de mudar essa parte e trocar isso. O Ciro também falou que não, acho que não era isso que ele quis falar, mas tudo bem.
A Sheila também falando que trabalha com os dois, também comissão em real, comissão em percentual, né? Maravilha. Bom, então falamos aí dos prêmios. Deixa eu ver se a premiação ficou salva. Não ficou porque eu não tinha selecionado a filial. Vou colocar de novo aqui, né? R$25 nos genéricos. Coloquei aqui 10 na perfumaria. 10 nos diversos. Propagado pus 15. Similar, coloquei 30, que eu queria um pouco aumentar a minha venda de similar. E 10 aqui também. Tá? E no gerente lá, paguei 100 aqui. Aqui eu tinha pago 50. 50. São valores fictícios, né? Só para dar uma ideia para vocês aí de premiação. Vocês estão vendo que eu separo aí os valores maiores, claro, para o grupo que eu quero aumentar a minha venda, né? Então, às vezes, para aumentar a venda de perfumaria, aumentar esse tipo de coisa, eu posso pagar a premiação mesmo para os balconistas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei as premiações. Vocês podem ver que agora que eu estava na loja, ele já veio o valor, né? Ó. Então, ele veio aí no mês 10 de 2012, quanto eu vendi de diversos, quanto eu vendi de genérico, quanto eu vendi de perfumaria, quanto eu vendi de propagado, né? Essa é uma loja aqui, é uma loja ultra popular, ela vende pouca perfumaria, tá? É normal, 3% da venda só, tá? 38% genérico, similar 20%, 36% que é o propagado, que é o ético. Tá? Então isso aqui é o quanto a loja já vendeu, ou seja, a loja vendeu em 2012 esse valor. Tá? E em cima desses valores, que eu posso mudar e usar meses anteriores, né, como eu falei, eu quero usar, minha loja aumentou muito o faturamento, né, e se eu usar o ano passado, o valor do ano passado é muito pequeno. Então posso usar um valor diferente? Posso usar o do mês passado, dos meses anteriores? Posso, né? Então venho aqui em recalcular período, clico, né? E vou usar aí, por exemplo, o mês 2, período, né? Estava falando. Vou usar aí do mês 2 de 2013 até o mês 5 de 2013. E dou OK. Automaticamente o sistema vai procurar aí os valores atuais, a média desses 3 últimos meses aí que eu coloquei, do mês 2 até o mês 5. Vocês estão vendo que aumentou um pouquinho a venda aí, né? Essa loja é uma loja que estava em crescimento, de 50 mil ela passou para 80. Então eu já tenho valores aqui, ó, 30 de genérico, 1.000 de perfumaria, 33 de propagado e assim por diante. Então isso aqui é o quanto eu já vendo. Tá? Então o meu histórico de venda. Então eu sei que minha farmácia vende isso aqui, eu não preciso me preocupar que esse valor eu já vendo. Tá? E aqui na parte de baixo, aqui nessa área, é onde eu planejo o quanto eu quero crescer. Né? Então aqui eu tenho 2 colunas para preencher. O pessoal está me fazendo umas perguntas aqui, deixa eu dar uma lida. O Renan me perguntou se esse período, essa venda no período de 3 meses. Não, Renan, isso aqui é a média dos 3 meses, tá? Ele sempre faz uma média. Quando eu seleciono por período aqui, ó, ele vai fazer a média do período. Ele nunca vai fazer a soma, não. Então, o que é que essa loja aumentou mesmo o faturamento? De 50 ela pulou para 80, até porque se ela vendia 50, a soma dos 3 meses daria mais ou menos aí 150. Essa loja aumentou mesmo o faturamento. O Roger também fazendo algumas perguntas aqui. O Roger também pergunta se dá para trazer os subgrupos aqui. Roger, essa ferramenta hoje ela só foi feita para se trabalhar com o grupo pai. Tá? Então ela não tem como trazer os grupos filhos aqui. A não ser que eu mude o meu cadastro. Tá? Pessoal, então o pessoal às vezes, mas como que eu faço para mexer no meu cadastro lá? Aqui. Então eu vou lá no meu cadastro de grupo, por exemplo,
e vou abrir aqui a árvore. Tá vendo? O meu tá separado genérico, perfumaria, diversos, propagado. Dentro de perfumaria eu tenho algumas outras coisas. Ó. Dentro de genérico eu tenho tabloide, controlado, RX. Diverso eu tenho suplementos, controlado eu tenho RX. Dentro de similar eu tenho tabloide, uso contínuo. Então tem algumas separações aqui dentro do meu grupo. Se eu tiver um grupo aqui que eu quero tirar ele daqui, ou seja, eu quero jogar ele como grupo pai, então vamos supor o seguinte, eu quero pegar esse anticoncepcional e jogar como um grupo pai. Posso arrastar ele para cá, ó, aqui no grupo. Deseja tornar sim, vocês vão ver que ele vai virar aqui, ó. Ele virou um grupo pai e agora esse grupo pai aparece lá para mim na ferramenta de premiação por produtividade. Deixa eu abrir lá. Vou ter que mexer no grupo, né, no filtro. Meu filtro não estava mostrando. O meu aqui ainda não está aparecendo. Deixa eu ver o que é. Fechar a tela aqui, pessoal, só um minutinho. Tem algumas perguntas chegando. É o Roger, tá? Então ali, Roger, eu posso mudar. Aqui no meu, não sei porque não está aparecendo no filtro. Deixa eu ver se agora apareceu. Agora sim, ó, tá aqui. E aí eu posso marcar ele aqui. E aí ele começa a aparecer ali para mim. Tá? Então eu posso mudar meus grupos aqui se eu quiser. Ah, meu grupo genérico está dentro de medicamento. Arrasta ele para fora, tira ele dali, que automaticamente vai dar certo. Então, o meu anticoncepcional aqui estava dentro de propagado? Não, dentro de similar, né? Eu vou arrastar ele de volta para cá. Pronto, agora ele já está dentro do similar novamente. Ok? Então é bem fácil mudar aí os grupos de lugar também. Bom, vamos voltar lá então na premiação por produtividade. A gente estava fazendo no mês 10. Agora sim já estão os valores aqui, né? Aqui eu cliquei para recalcular no período do mês 2 de 2013 até o mês 3, ou até o mês 5 de 2013. E como eu estava falando, aqui na parte de baixo, né, nessa área aqui de baixo, é onde eu vou colocar os meus objetivos. Ou seja, o meu objetivo de eu, dono da loja, eu, gerente, eu, gestor da loja, tenho um objetivo. Qual que é o objetivo? Crescer, né? Aumentar o faturamento da minha loja. Então tá aqui, o que eu quero aumentar? Quanto eu quero aumentar? Bom, a gente tem dois campos de aumento, né, de crescimento. O crescimento de mercado, o crescimento em cima do mercado. Então, o que acontece? Quando eu estou usando, por exemplo, uma média dos 3 últimos meses, que é alguma coisa recente, né? Ou seja, os 3 últimos meses acabou de acontecer agora. Então, eu não preciso ter um crescimento de mercado, porque o crescimento de mercado dos 3 últimos meses foi pequeno. Quando eu estou usando um ano anterior, então um ano atrás, por exemplo, mês 10 de 2012, aí sim eu preciso analisar o crescimento. Quanto cresceu o mercado do ano de 2012 até esse ano? 3%, 4%? Então tem que colocar aí o quanto o mercado cresceu. Isso a gente vai achar no Guia da Farmácia, BC Farma, lá a gente acha essa informação. Então, na IMS, né, também. Então esse crescimento de mercado eu ponho quando eu estou usando um dado muito antigo. Tá? Agora, quando eu não estou usando um dado antigo, eu vou usar somente o crescimento em cima do mercado, que é o quanto eu quero crescer. Eu, drogaria, quero crescer quanto? Só um instantinho, pessoal. Pronto. Garganta tá ruinzinha. Então vamos lá. Depois eu tenho que procurar uma farmácia. Aqui então no crescimento eu vou colocar o crescimento em cima do mercado. Eu tenho que preencher esse crescimento. Quanto eu quero crescer em cima do mercado? E o que eu falo sempre é assim, cuidado para não ter crescimentos exorbitantes, fora do comum, tá?
para que vocês não tentem chegar a um valor muito alto, né? Então eu já vi gente falando, poxa, eu quero crescer aqui em genérico, né? Eu estou querendo crescer aí em genérico 15%. Então tá aí, né? 15%. Então ele vai passar aí de 30 mil para 34 mil de um mês para o outro, né? E é muito difícil. Muitas vezes isso aí não dá para eu crescer. Vai ficar praticamente impossível eu crescer, às vezes, 15% de um mês para o outro, né? Então é um pouco complicado, às vezes, aumentar a venda disso. O Wagner está fazendo uma pergunta aqui. O Wagner está fazendo uma pergunta muito interessante. Qual o correto usar? O ano anterior ou recalcular os últimos meses? Wagner, se você tem a referência do ano anterior, eu prefiro usar o ano anterior. Tá? Então eu tenho o mês 10 do ano anterior aqui. Porém, se eu já fiz campanhas para minha venda aumentar, tá? Se minha farmácia já está num crescimento constante aí desde o ano passado, dificilmente eu vou conseguir usar as vendas do ano passado, né? Então, comecei já desde o ano passado a fazer uma campanha para aumentar minha venda, né? Então, eu vendia lá 50 mil e hoje eu estou vendendo 100. Né? Então, não dá para usar o ano passado como base, né? Por quê? Porque o ano passado está muito distante de quanto eu vendo hoje. Então, o ideal é eu usar, às vezes, os últimos 3 meses, quando eu já tive esse crescimento. Mas agora, quando eu estou estagnado, né? Desde o ano passado eu estou estagnado, não cresci, estou praticamente do mesmo tamanho, aí sim eu posso usar o ano passado, né? Então, quando às vezes a farmácia está parada, não cresceu, o Wagner me falou aqui, então é isso que aconteceu com ele, né? Ele cresceu, então provavelmente você vai ter que usar aí os 3 últimos meses para calcular as metas para o próximo mês, ok? Então vamos lá, por exemplo, quero crescer aí 2% esse mês, né? Então aí de 30.176, que é o meu valor de venda em média dos 3 últimos meses, eu quero ir para 30.780, tá? Se eu crescer 2% ao mês, no final do ano eu vou ter crescido aí pelo menos 24%, né? Então é muito bom. É uma meta boa, né, de crescimento aí, 25% ao ano. Puxa, é muita coisa, né? Então, parece pouco, às vezes, olhando. Vocês estão vendo aí que deu uma diferença aí de poucos reais, né? Deu 500 reais, 600 reais aí de aumento. Mas isso aí, futuramente, vai representar bastante. Então, a ideia é justamente crescer sempre, mesmo crescendo um pouquinho esse faturamento. Então, ali eu coloquei 2% no genérico. Poxa, mas eu quero crescer um pouquinho mais no genérico. Então, no genérico eu vou botar 3. Quero ir de 30.170 para 31.082. Tá? Perfumaria está bem pequenininho, eu queria crescer também. Né? Então, eu vou colocar, tá 1.500 e pouquinho ali, vou crescer aí 5%. Então, aqui vocês precisam preencher os valores que vocês querem crescer. Tá? Então aqui eu preencho, já que eu tenho metas em todos os grupos, né? Vocês viram que eu coloquei em todos aqui, ó. Eu tenho que colocar crescimento em todos, né? Eu tenho que querer crescer, nem que seja 1% em todos os grupos. 0,5% em todos. Então meu faturamento aqui crescendo 5% em perfumaria, 3% genérico, propagado, quero crescimento de 1%, similar eu quero crescer 3%, tá? Meu faturamento aí vai passar de 82.270 para 84.066. Vou aumentar aí quase R$2.000 de faturamento de um mês para o outro, tá? Então é isso que eu pretendo fazer. Então esse aqui é o meu planejamento de venda para o mês 10, tá? Então estou planejando aí o quanto eu vou vender no mês 10. Eu quero fechar o mês vendendo 84 mil, ok? Segunda etapa da premiação por produtividade. A gente vai mudar a abinha aqui, vai mudar para a aba cota por funcionário. Ok? Deixa eu ver só se eu não esqueci nada ali da minha apresentação. Né, que eu vou seguindo a minha
a minha lógica, e aí eu gosto de confirmar só para ver se eu já mostrei tudo. Tá? Não mostrei aquela partezinha do lado direito, mas eu vou mostrar ainda. Tá? Então mudei aqui a cota para cota original. Ok? Para a cota de funcionários, para a minha cota de funcionários. E vou clicar aqui em calcular cotas, né? Cliquei aqui em calcular cotas. Em cima desse calcular cotas, o que aconteceu? Ele já me mostra, ou clicar em calcular cotas originais, não vai fazer diferença nenhuma nesse momento. Ele já me mostra que, por exemplo, o Alzenir ali, ó, que é o primeiro, que é um farmacêutico, ele já vende do grupo diversos aqui, ó, do grupo diverso, ele vende 98% do que o diverso vende. Né? Então, a única venda que teve de diverso lá naquele mês, nesses 3 meses de referência, quem vendeu foi o Alzenir, 8,83. Tá? Ou seja, se eu quiser ter uma meta aqui, o único que vai ter meta aqui provavelmente vai ser o Alzenir. Né? Tem um outro ali, ó, o Alzenir e o Alzenir e o Diego ali. Mas o Diego teve um cancelamento. Tá vendo? Tem uma venda e um cancelamento, por isso ficou negativo. Então, quem tem cota de venda aqui é o Alzenir. Vamos pegar um grupo que vende mais. Então, genérico. Então, por exemplo, genérico. O genérico, o Alzenir, já vende, por natureza, né, de acordo com o histórico dele, 32,67% da venda total de genérico. O que equivale aí, com o meu novo valor de venda, a 10.154,46. Aí o pessoal me pergunta, Valdemar, como o sistema chegou a esse valor? Né? O sistema fez o seguinte, pessoal. Ele foi lá, verificou quanto vendeu de genérico. O genérico vendeu 30.176. Né? Desses 30.176, o Alzenir vendeu 32,67%. Aí ele vai pegar esse percentual aqui de 32,67% e vai fazer sobre esse novo valor de venda de genérico, que é 31.082,01. Né? Se a gente quiser confirmar a conta, né? Vamos fazer aqui, para tirar a dúvida. 31.082,01 vezes, quantos por cento lá? 32,67%. Então deu lá, ó, 10.154,49. Deu uma diferencinha de centavos ali, né? Então tá aí, ó. É assim que ele cria essa meta. Tá? Ou seja, ele cria a meta com um percentual antigo sobre o valor novo. Tá? Então eu posso ir visualizando aí, ó. Então o Alzenir tem uma meta de 10.154. O Diego tem uma meta de 10.962 e a Márcia tem o Marcelo aqui tem uma meta de 9.964. Tá? A Sheila está pedindo para eu repetir. Sheila, que parte basicamente você quer que eu repita? A parte do cálculo, como o sistema fez, se puder me indicar, acho que fica mais fácil. Eu falei uma parte muito grande aqui. Tá, o cálculo, tá? Então, o cálculo que a Sheila ficou em dúvida, vou fazer novamente, tá? Vou explicar para vocês. Então, de acordo com a média de vendas aqui, tá? Então, na média de vendas do mês 2 até o mês 5, a gente vendeu, em genérico, 30.176. Tá? Então, no genérico, eu vendi 30.176. Desses 30 mil reais aqui, o balconista Alzenir vendeu 32,67%, tá? Daqueles 30 mil. Então, o que o sistema faz? Ele vai pegar o novo valor de venda. Qual que é o novo valor de venda que eu quero atingir de genérico? O que eu quero atingir de genérico é 31.082. Tá? Então, ele vai pegar aí 31.082.
32,01 e vai multiplicar pelos percentual que está lá na meta dele, 32,67%. Tá? E aí vai chegar aquele valor que está demonstrado aqui embaixo. Ó. 10, 154,46. Tá? Dessa forma ele vai conseguir chegar ao valor de quanto o Alzenir precisa vender no mês 10. Ok, Sheila? Então, dessa forma ele consegue calcular aí as metas de cada um dos balconistas. Né? O pessoal geralmente me pergunta, mas poxa, Valdemar, é assim mesmo que o pessoal calcula a meta? Porque ó, eu estou vendo aí que o Alzenir vai vender 4.000 de bonificado, né? A meta dele é 4.000. O Diego tem meta de 5.000 e o Marcelo tem meta de 5.000. Por que a meta do Alzenir é menor que a meta dos outros? E aí, por quê? Né? Porque justamente o Alzenir já vende menos que todo mundo. Tá? Então, historicamente, eu já sei que ele tem uma capacidade de vender menos. Seja essa capacidade por tempo, por experiência, pelo horário que ele trabalha. Tá? Então, tem vários fatores que fazem um balconista vender menos que o outro. Né? Então, a gente às vezes tem aquele balconista mais antigo, conhece bastante gente, e ele naturalmente, sem fazer muito esforço, ele já vende muito. Né? Então, ele já tem um contato, já tem os clientes dele. Né? Então, aquele balconista já vende naturalmente muito, e aí eu preciso dar um estímulo, ou seja, falar para ele, vende um pouquinho a mais. Vende, em vez de 4.000, vende 4.800, vende 4.300. Tá? Então, por isso que alguns balconistas vão ter metas menores e outros maiores. Tá? Então, o ideal é que eu tenha metas individuais e diferentes de acordo com o meu histórico de venda daquele balconista. Beleza? Bom, algumas situações que podem acontecer aí na hora da gente definir essas metas, tá? Então, a gente viu aí que a gente tem nessa loja aqui 3 balconistas, né? É o Alzenir, o Diego e o Marcelo, né? Então, esses são os 3 que vendem aí nessa loja. Mas o que acontece é o seguinte, se no mês 10 o Marcelo tiver de férias, e aí? Ninguém vai vender esses 9.000 de genérico aqui do Marcelo? Vai, né? Então, quando eu tiver esse tipo de caso, eu preciso zerar o valor do Marcelo que vai estar de férias. O Renan está me perguntando aqui se ele pode mudar isso aí manualmente. Pode. Tá? Eu vou mostrar para vocês justamente isso agora, Renan. Nessa parte aqui, tudo que está em amarelo, eu posso mudar os percentuais e posso mexer. Tá? O pessoal está levantando a mão, deixa eu ver aqui. O Ricardo está levantando a mão. Ricardo, eu vou liberar o áudio para você. Está me ouvindo, Ricardo? Seu áudio não está chegando. Acho que chegou Ah, ok, Ricardo. Então, qualquer dúvida aí você pode me mandar via texto. O Ricardo está me falando que está sem áudio. Então, qualquer coisa você pode mandar aqui pelo texto. E eu vou respondendo para vocês. Então, aqui, Renan, como o Renan tinha me perguntado, então o Marcelo não vai trabalhar no mês 10. E aí? E aí eu posso vir aqui zerar esse valor aqui de percentual dele. Né? Mas e aí? Ninguém vai receber esse valor? Vai, né? Então, se eu tinha aqui, por exemplo, vamos recalcular a cota original. Se eu tenho 32%, aqui 32,06% no Marcelo, eu tenho que aumentar, se eu tirar esses 32 dele, eu tenho que aumentar no de alguém. Né? Então, eu tenho que ir lá e aumentar. Se eu tiro 32, eu tiro 32 do Marcelo e jogo esses 32 para alguém. Vai ficar alguém no lugar dele? Vai vir alguém de outra loja para suprir essa folga, essas férias? Se for vir alguém, eu venho aqui e seleciono esse alguém. Né? Ah, o Marcelo vai sair de férias, mas vai vir esse José Francisco aqui para cobrir ele. Então, eu vou jogar a meta para ele. Tá? Eu tirei a meta do Marcelo e joguei para o José. Tá? Então, posso fazer isso aí, posso ir manipulando. O Ricardo está me fazendo uma pergunta aqui.
Aqui, Ricardo, ele mostra sempre todos os balconistas. Ele mostra, se não me engano, só os ativos. Tá? O Ricardo está me perguntando se poderia, se possível, mostrar só os ativos. Para mim, isso aqui já estava filtrando os ativos. Tá? Eu tenho muitos balconistas inativos aqui que eu acho que eles não estão aparecendo aqui no meu cadastro. Pode ser um problema de versão, mas se realmente for algum problema no sistema, vocês podem reportar aí para o pessoal do suporte. O Ciro está me fazendo uma pergunta aqui. O Ciro está me falando aqui que hoje as metas dele, por valor, né, por grupo, em valores iguais para todos os funcionários. Isso eu penso que se pode individualizar isso. Tá? Ciro, na verdade eu penso sim. Tá? Eu acredito que ela tenha mais efeito, ela funcione melhor sempre que eu individualizo as metas e eu tenho valores diferenciados. Tá? Vou te dar um exemplo clássico aqui, que eu costumo falar, principalmente em treinamentos referente à parte de premiação. Eu pego a venda de genérico, a venda de genérico aqui, né, é de 30 mil. Então eu estou querendo vender 31. 31 e 82. Eu tenho 3 balconistas, né? Então eu vou pegar aqui 31.082 e dividir por 3. Então cada um teria uma meta aí de vender 10.360. Então o que acontece? Se eu olhar aqui pelos cálculos, vocês vão ver que 10.380, o Diego vai chegar fácil. Né? Ele já vende mais do que 10.380, normalmente. Então 10.380 para ele é fácil. Tá? Porém, às vezes para o João, para o José aqui, né, que estava com 32, na verdade eu troquei, era do Marcelo, às vezes para o Marcelo, 10.300 é muito. Né? Por quê? Porque às vezes ele trabalha num horário de menos movimento, às vezes ele trabalha à noite. Né? Às vezes o Marcelo é um cara que me ajuda na loja a dar entrada, é um cara que me ajuda na parte de organização de loja, prateleira, ele faz qualquer tipo de outra função. E por isso ele acaba perdendo vendas, né? Ele vende menos que os outros. Então eu tenho sempre que individualizar essas metas para que eu não penalize pessoas que às vezes me auxiliam administrativamente, que me auxiliam em outras áreas que não são vendas. Tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora dessas vendas para eu não punir quem me ajuda, quem não, às vezes não só vende. Tá ok? Por isso que eu acho que as metas individuais elas funcionam um pouco melhor. Tá ok, Ciro? O Ricardo foi perguntando se tem como filtrar somente os balconistas da loja. Tem lá aquele filtro, o primeiro filtro que eu mostrei no começo do treinamento serve para mostrar somente os balconistas da loja ou somente um grupo de usuários ali. Tá? Então, aquelas duas opções que eu mostrei no começo, elas servem para isso, tá, Ricardo? Vamos ver, o Marcos está me fazendo uma pergunta aqui, né? Então, se o funcionário tirar férias dia 15/9 a 15/10, muda alguma coisa na hora de zerar? Muda porque aí ele vai tirar uma férias na metade do mês, né? Então tem que deixar pelo menos metade da meta ou reduzir, não para zero. Eu não vou deixar zero, por exemplo. O Marcelo vai ficar 15 dias de férias esse mês. E aí? Então, em vez de eu tirar os 32%, eu vou tirar 15%. Né? Deixar 15% ainda como meta para ele. Não vou tirar o valor todo, porque senão ele vai ficar sem vender nada e aí ele não vai ter prêmio nenhum. Tá? Então, tiro só um valor um pouquinho menor. O Ricardo está me pedindo para mostrar o filtro aqui. Tá? O filtro que eu mostrei no começo foi aqui nas configurações filiais. Na abinha premiação por produtividade, a gente tem aqui o filtro para mostrar somente os usuários dessa filial.
Então, ele não mostra das outras filiais, nem calcula premiação para usuários de outras filiais. Ok? Vamos ver, tem mais algumas perguntas. A Ana está me perguntando aqui. Em outra configuração, tinha uma opção de não assinalar o cálculo somente para os usuários da loja. Para nós é melhor não assinalar porque faremos as vendas remotas, o trabalhador trabalha na matriz. Justamente, Ana, essas configurações para quem trabalha com rede e tem cliente, usuários que trabalham em outras lojas, o legal é não marcar. Tá? Eu prefiro não marcar, lógico, você vai ter um monte de usuário aparecendo, mas é o que é a realidade da sua rede. A Ana está perguntando como faço para mencionar que a meta é da loja, mas esse funcionário pode contribuir para atingir. Justamente, eu estou no escritório aqui, tá, Ana? Só que eu estou selecionando aqui a loja de Hortolândia. Então, nesses casos, o prêmio, tudo isso que eu estou pagando e estou mostrando é referente à venda da loja de Hortolândia. Tá? Então, ele vai contar que todos os usuários venderam, mesmo os que não têm cota aqui. Tá? Ok? Então, isso aí vai ser totalizado a venda, independente se o balconista é daqui ou não. Marcos está me perguntando aqui. Se não tiver ninguém substituindo esse funcionário, como vai ficar esses percentuais? Ótima pergunta, Marcos. Se ninguém for substituir ele, os balconistas que vão ficar vão ter que assumir o valor de venda dele, né? Eles vão aumentar automaticamente. Então, o que acontece? Eu vou tirar os 32% daqui e aumentar 15% em cada um. Então, esse aqui de 35,27, ele vai para 50,27, por exemplo. Né? E o de cima a mesma coisa. De 32 ele vai para... se eu der um F2 aqui, ele vai completar com o resto. Vai para 49. Tá? O F2 aí, para quem não viu o que eu fiz, ele pega todo o restante do percentual e joga aqui no valor que eu estou em cima. Tá? Lembrando que esse total tem que estar sempre 100%, que é 100% da venda. Tá, a Ana me falou que a conexão dela caiu. Se eu posso mostrar novamente? Posso sim, Ana. Na verdade, o que você me tinha perguntado a respeito da filial, né? Sempre que eu estou calculando, eu seleciono a filial aqui na casinha, tá? Deixa eu abrir lá. Só um instantinho, pessoal. Vamos lá. Então, o que eu estava falando, né, para a Ana, é a respeito da filial. Então, a filial que eu estou selecionado aqui na casinha, né, é a filial que eu estou configurando a margem, a meta. Então, se eu estou selecionado a filial ultra popular de Hortolândia, eu estou criando essas metas de venda, independente se o balconista é daqui ou não, tá, para a filial de Hortolândia. Então, mesmo balconistas daqui, que não fazem parte daqui, as vendas estão sendo contabilizadas do que ele faz. Tá? Então, eu tenho um usuário, isso se a configuração não estiver marcada, tá, Ana? Eu tenho um funcionário lá de Montemor e trabalha aqui em Hortolândia. Então, as vendas dele tá contando e tá influenciando aí para a venda total. Bom, tem mais algumas perguntas, a Anne.
A Ana me pergunta o seguinte: no caso da cota por funcionário, o sistema só vai calcular se tiver histórico de venda desse funcionário no período de referência utilizado, é isso? Isso mesmo, Anne. Então, isso aí é justamente o que você falou. Ele só vai ter cota e só vai ter meta se ele teve venda naquele período que eu estou usando. Tá? Por isso que às vezes usar o ano anterior também é um pouco ruim. Mas se é um funcionário novo, e aí? E aí ele vai ter que tirar a venda de alguém, né? Então, às vezes, por exemplo, o que eu faço? É um funcionário novo, entrou aqui, vai trabalhar. Então, vamos pegar aqui, a Adria entrou para trabalhar junto com o Alzemir e o Diego. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar um percentual pequeno e jogar para a Adria. Não sei como ela vende, tá? Mas o ideal é nos primeiros meses eu nem pagar a premiação, porque eu não sei quanto ela vende, eu não tenho histórico dela. Tá? Mas se eu quiser colocar uma meta, eu posso vir aqui, tirar 10% do Diego, jogar para 40,27, né? Tirar 10% aqui do Alzenir, jogar ele para 39,73, né? E colocar os 20% aqui para a Adria. Pronto. Então, a partir de agora, ela tem uma meta de 6.216. Tá? Então, eu posso fazer assim. Tá ok? Mas, mexi tudo isso, fiz uma bagunça, quero voltar do jeito que estava antes. Vou aqui, clico no botão calcular cotas originais. Ele vai perder o que eu preenchi aqui. Tá? Então, vocês estão vendo aí que voltou o Marcelo, voltou o Diego, né? Voltou a Camila, o Alzenir, com os percentuais e os valores que eles têm que vender aí de cota. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo aí até agora, essa parte de metas e cotas dos balconistas? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Então, basicamente, o início aí da configuração da premiação é essa. A gente vai configurar as metas, os prêmios e as metas individuais aí de cada balconista. E a partir daí é só acompanhar. Deixa eu ver, tá chegando algumas perguntas. O Rogério está me perguntando se isso aí é feito sobre venda líquida ou venda bruta. Isso é feito sobre venda líquida, tá? Sempre venda líquida, porque depois a gente vai ver que tem a parte de desconto. E ele está me perguntando a respeito das vendas de PBM, né? As vendas de PBM, elas também entram aqui com valor líquido, sem o valor de reembolso. Ele está me perguntando qual que é a melhor data para calcular essas metas. Eu geralmente faço, como eu uso, quando eu tenho possibilidade de usar o ano anterior, eu posso criar em qualquer data, né? Eu posso um mês antes já estar preparando aí as metas e as premiações para o mês que vem. Tá? Quando eu não tenho, aí eu uso os 3 últimos meses e aí também eu posso dentro agora, por exemplo, estou mês 9, né? Então eu usaria, por exemplo, mês 8, mês 7, mês 6 para calcular a média. Então posso, dentro do mês 9, eu posso fazer em qualquer dia. Quanto antes vocês fizerem, melhor, né? Porque você já vai ficar mais livre e pode ir acompanhando isso de forma mais calma. Ok, Rogério? Só um instantinho, pessoal.
Pronto, pessoal, voltei. Estava com uma irritaçãozinha na garganta. Fui pegar uma água para ficar melhor aqui para falar com vocês. Então vamos lá. O Rogério me falou ok. O Ricardo está me fazendo uma pergunta, né? Esse percentual de cota é apresentado como é calculado a venda? É a relação da venda do mês anterior. Isso mesmo, tá, Ricardo? Então, em relação à venda do mês anterior, né? Ele pega aí o quanto o Alzenir, quanto o João já vendeu por esse histórico. Em cima do histórico dele, ele vai calcular o novo valor de venda desses balconistas, tá ok? Vamos lá, então. E aí, deixa eu ver se eu não pulei nada na minha apresentação. Já falei das cotas para vocês. E aí tem que mostrar para vocês o acompanhamento desse objetivo. Tá? Eu vou mostrar de um mês que já passou, tá? Porque senão aqui não vai ter graça, né? A gente está falando sobre o mês 10. Eu vou sair aqui e vou pegar, eu sei que eu tive vendas aqui nesse banco de dados no mês 5. Tá? Então vou simular aqui como se estivesse fazendo aí um acompanhamento do mês 5. Tá? Então aqui está os prêmios, aqui está os percentuais, né, que eu configurei. Aqui eu vou colocar o período, vou colocar os 3 últimos meses também. Como eu estou no mês 5, eu vou colocar 1 de 2013 até 3 de 2013. Os prêmios se mantiveram aqueles mesmos. O valor está um pouquinho menor, né? 73, mas está ótimo. E as cotas já estão aqui. Estão vendo que nesse mês foi um pouquinho diferente. Ó, o Diego vendeu um pouco mais, né? O Marcelo vendeu um pouco menos. O Alzenir um pouquinho menos também. Ok? Então as cotas estão aqui, as metas estão aqui, os prêmios. E aí eu tenho que acompanhar, né? Ou seja, eu entrei no mês, estava calculando lá a premiação para o mês 10, e aí hoje é o primeiro dia do mês 10, né? Então eu tenho que vir aqui na abinha acompanhamento do objetivo para ver como está se saindo as metas dos meus balconistas, né? Ou seja, eu quero acompanhar para ver como que está sendo. E aí, está sendo bom, está sendo ruim? Bom, a primeira coisa que eu tenho que preencher aqui, dentro desse mês que eu estou acompanhando, quantos dias são úteis, ou seja, quantos dias eu vou trabalhar, né? Farmácia que trabalha todo dia, segunda a domingo, vai contar o número de dias do mês e vai colocar aqui. Farmácia que não trabalha feriado, não trabalha domingo, né? Tem que descontar esses dias aí do valor. Então aí no meu caso eu vou deixar 31 dias porque minha farmácia abre todo dia, tá? E aqui eu quero ver esse primeiro campo, esse segundo campo aqui atualizado até o dia, é como se fosse a venda até o dia 20, até o dia 15. Então vamos ver aqui como estavam as metas no dia 10. Ou seja, no dia 10 do mês 5, como estavam os meus objetivos. Tá? E aí eu vou clicar aqui em calcular o objetivo. Bom, pessoal, explicar aí cada parte para vocês. Aqui em cima a gente tem os objetivos da loja. Tá? Aqui na parte de baixo a gente tem os objetivos dos balconistas e aqui individual balconista por balconista. Tá? Eu vou falar de cada um deles. Vou começar com o objetivo da loja, que é esse aqui. No objetivo da loja, vamos lá. O objetivo de venda do genérico era de 28 mil. Tá? Ou seja, eu tinha que vender 28 mil no mês. Tá? Por dia, então, eu teria que vender 921 reais. Tá? Então, ou seja, 28.565 dividido por 31, que é os números de dias que eu vou trabalhar, eu teria que vender aí mais ou menos 921 reais por dia. Tá? A expectativa de venda até o dia 10 era de 9 mil.
né? Ou seja, 10 vezes 921, a minha expectativa era de 9.214. Eu alcancei, objetivo alcançado, 12 mil. Tá? E o que é isso? Ou seja, eu vendi mais do que estava previsto. Ou seja, eu vendi mais do que era o objetivo, a expectativa até o dia 10. Tá? Meta atingida até o dia é de 135%, né? Ou seja, eu ultrapassei o quanto era o esperado. Então, eu estou ótimo, né? Minha loja está se saindo bem. Né? Expectativa do mês, 43%, né? Então, 12 mil aqui, 12 mil representa 43% dos 28. E aqui na parte de baixo, ele vai me mostrando os pontos base. O que é os pontos base, tá? Para vocês terem ideia. É o quanto em real, quanto de dinheiro os balconistas estão ganhando. Tá? Então, ponto base, que é esse aqui embaixo, ó, é o quanto de dinheiro cada um está ganhando. Vocês podem ver que aqui só aparece valor no vendedor. Por quê? Porque eu só coloquei prêmio no vendedor. Tinha colocado o gerente também, não tinha? Esqueci de pôr nesse. Não, eu pus no gerente, em vez de colocar no gerente para a loja, coloquei no gerente individual. Vou arrumar. Pronto. Vou de novo, calcular objetivos. Pronto, agora sim. Tá vendo que o balconista, esse aqui ganhou 10,89, né, de prêmio de genérico, 3,88 de prêmio de perfumaria, 6,66 de propagado, 17 de similar e 9,41 de varejo. Né? E o gerente ganhou 43,56 de genérico, 19 de perfumaria, 35,50 de propagado, 69,28 de similar, 47,06 de varejo. Tá? E aí eu vou acompanhando. Quero ver como estava no dia 15. Mudo aqui para dia 15 e clico calcular. Tá lá, ó. Dia 15 era para ter vendido 13 e a loja vendeu 17. Então está acima da meta, né? O Renan está me perguntando por que do valor negativo aqui no diversos, ó. Menos 25. Tá? Renan, por quê? Só teve cancelamentos nesse mês, não teve venda. Tá? Então, quando só tem cancelamento, ele aparece negativo. Provavelmente esse grupo aqui é algum grupo fictício que esse cliente tem. Eu não sei como está o banco dele. Tá? Quando está negativo assim, o valor de cancelamento é maior que o valor de venda. Então vamos lá, até o dia 15, vocês estão vendo que bateu, né? E os prêmios foram aumentando, né? Ó. Que vai passando os dias, né? Ele vai batendo as metas e o prêmio vai subindo. Então essa parte de cima é onde eu acompanho o objetivo da loja. Quero ver como fechou o mês. Ah, o mês foi até o dia 31. Então eu digito 31 e dou calcular o objetivo. Vamos ver? 28 era a meta. Chegou a 29.220. Então atingiu 102% da meta de genérico, né? Eles ganharam, o gerente ganhou R$ 102,29. Lembra que o prêmio era de R$ 100? Então, prêmio de R$ 100, né, genérico, ele ganhou 102%, ganhou um prêmio de R$ 102. O vendedor ganhou 25,57. 25,57.
Tá? Por quê? Porque o prêmio era R$ 25. Passou de 100%, vai ganhar um pouquinho a mais. Perfumaria. Ó, perfumaria, a meta era de 1.640, tinha que vender R$ 52 por dia. Chegou a 1.230, ou seja, 75% da meta. Não atingiu, né, o 100%. Então ele não ganhou 100% do prêmio. O prêmio era R$ 10, lembra? Ele recebeu aí 7,51 de prêmio. Propagado, bateu, similar, mais que bateu, e varejo, mais que bateu. Tá? Então passou do que eu tinha colocado de meta. Essas aqui são as metas da loja, ok? Entendido até aqui as metas da loja, tudo tranquilo? E aí a gente vai entrar nas metas individuais por usuário. Tá? As metas individuais por usuário, elas estão aqui na parte de baixo. Vou tentar fazer um risquinho melhor, esse. Tá? E aí eu vou vendo um por um. Vamos lá. Eu estou pagando somente para quem é vendedor, né? Vocês podem ver que o Alzenir não entrou aqui porque ele é farmacêutico. Tá? Então não tem prêmio nenhum, o farmacêutico não ganhou prêmio. Eu não configurei. Vendedor. Quem está como vendedor? O Diego e o Marcelo. Só eles têm prêmio. Então vou pegar aqui o Diego. A parte de acompanhamento do Diego é a mesma que a gente tem ali no da loja. O objetivo do Diego era vender 11.928. Ele vendeu 9.000. Atingiu 79% da meta dele. Ganhou de dinheiro, de valor, R$19,80. Então ele não ganhou o prêmio todo. Né? Por quê? Porque ele não atingiu 100% da meta dele. Ele não cresceu. Provavelmente outra pessoa cresceu e o Diego não. Tá? Perfumaria. 501, ele vendeu 449. Mesma coisa, não atingiu. Né? Propagado, 12.000, ele vendeu 9, ficou abaixo. Bonificado, 5.270, ele vendeu 5.900 e ganhou um prêmio maior do que ele deveria. Ok? E aí eu vou vendo balconista por balconista. Né? Esse Marcelo, mesma coisa, né? Ó, prêmio ali de genérico. Você vai ver que ele estourou, né? Ele pegou todas as vendas, provavelmente, do Diego. Ó. Genérico, ele estava com uma meta de 5.000 e vendeu 10. Poxa, então deu 185%. Ele ganhou o dobro do prêmio quase. Então é isso que é legal, tá? Vocês estão vendo que o Diego, o Marcelo ganhou R$46 de prêmio de genérico, né? Deixa eu marcar aqui. 46% de prêmio genérico. E o Diego ganhou 19. Né? É isso que vai incentivar o Diego a subir o mês que vem para ele tentar vender mais e tentar ganhar esse prêmio maior. Beleza, pessoal? Esses aqui são os prêmios individuais referentes àqueles valores de prêmio que a gente tinha colocado lá. Ok? Além desses prêmios, existem alguns prêmios chamados de atividades paralelas. Tá? As atividades paralelas são um pouco mais chatas de configurar, porque eu tenho que ir balconista por balconista configurando. Então, por exemplo, eu tenho que clicar aqui no Diego, por exemplo, que eu estou aqui, depois clicar aqui na abinha atividade paralela. E aí eu vou configurar. Ó. Qual o objetivo de ticket médio? O objetivo de ticket médio é ele ficar com o ticket médio de... Tá vendo que no período anterior, ó, o ticket médio dele era de 27. Esse mês então ele tem que chegar até 28 para ganhar R$15 de prêmio. Tá vendo que aqui ele já ganhou? Olha o resultado aqui. Ganhou. Por quê? Porque eu coloquei uma meta de R$28 e o ticket médio dele já está em 28,44. Então ele ganhou. Tá? Então isso aqui é uma meta em ticket médio. Isso é legal demais, porque você consegue fazer o balconista tentar aumentar o ticket médio dele. Pouca coisa, né? Como que ele faz para aumentar o ticket médio? Oferece algum produto para vender junto, né?
Então ele vai lá e fala, ó, você não quer levar uma vitamina, o senhor não quer levar esse produto está em promoção, não quer aproveitar para levar alguma coisa, né? Adiciona alguma coisa no caixa. Então isso aqui é legal, isso aqui é importante para aumentar o ticket médio da drogaria. Aqui do lado a gente tem alguns outros valores que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem unidades vendidas. Aqui, por exemplo, mês de referência ele vendeu 8.000 unidades. Esse mês ele vendeu 3.000, caiu, né? Clientes atendidos, aqui 2.850, esse mês ele atendeu 939, caiu. E aqui o desconto concedido, que é o único que é o contrário, né? O desconto concedido, se eu colocar, por exemplo, que a meta dele é 10, ele ganha o prêmio se ele ficar abaixo de 10. Tá? Então, se eu colocar um prêmio aqui de R$50, aqui, ó, ele não ganhou. Tá vendo? Tá zero. Por quê? Porque eu coloquei uma meta de R$10 e o desconto dele é de 16. Então, ele não ganhou esse prêmio aqui. Diferente daquele outro prêmio, que é percentual, né? Qual que é a diferença? Ah, que lá se ele atingir metade, 50% da meta, ele ganha 50% do prêmio, né? Esse aqui não é assim. As atividades paralelas é assim. Se ele atingir, ele ganha. Se ele não atingir, ele não ganha nada. Ok? Então essas aqui são as atividades paralelas e eu tenho que configurar o usuário a usuário. Então ela é um pouco trabalhosa, mas dá um resultado muito bom. Às vezes eu posso trabalhar em cima de um usuário específico, de um grupo de usuário que está um pouco mais carente em valor. Então posso trabalhar isso aí individualmente. Ok, pessoal? Tudo tranquilo até aí? Vamos lá. Então aqui são todas as áreas que eu já expliquei para vocês, né, os acompanhamentos. Existe um relatório, então o relatório vou mostrar para vocês aqui direto na parte de premiação. Ou seja, chegou no final do mês, eu vi lá quem ganhou, quem bateu os prêmios, quem ganhou e quem não ganhou, e aí eu posso clicar aqui no botãozinho relatório do objetivo, tá? Relatório dos objetivos é legal vocês usarem, por exemplo, um mês antes. Então, vou começar a querer trabalhar com premiação. Configurem tudo isso, simulem como se o mês que vem já tivesse premiação, mas não paguem, tá? Só para simular. Se o mês que vem tivesse premiação, quanto eu gastaria? Tá? Então, quanto eu gastaria aí se eu tivesse implantado essa premiação? Hoje, eu gastaria aqui R$1.157, tá? De prêmio total. Tá? Então, isso aqui é o que eu gastei de total. Vocês estão vendo que aqui, ó, todos os balconistas ganharam 86 e 84. Que é o prêmio da loja, né? Se a loja chegou a 80% da premiação, ou 100% da meta, ela ganhou essa premiação da loja, ou seja, todos eles vão ganhar a mesma coisa. O que mais que a gente teve de ganho aí? Depois a gente tem as premiações individuais, que só quem vendeu teve, né? E por atividade paralela, quem teve aqui foi só o Diego. E um total de 1.157. Então, quando eu falo para vocês puxarem antes, para testar, é justamente para ver se esse valor que vocês vão gastar, que teriam que gastar com premiação, está de acordo com o que vocês planejaram em gastar. Né? Para não gastar muito a mais, para não gastar pouco. Então, às vezes eu planejo lá para gastar R$2.000 e a hora que eu vou ver dá 5, 6, 7. E aí? Então não pode. Vocês têm que planejar muito bem, façam simulações antes de começar a usar isso aí para não ter nenhuma divergência, nenhuma ideia errada dessa parte de premiação. Depois, conforme eu vou avançando aqui, tela a tela, ele vai ter uma folha individual. Essa aqui é do Alzenir, ó. Premiação aqui dele, atividade paralela dele,
tá? E quanto ele tem que receber, que está aqui. Aí tem do Alzenir, tem da Camila e assim por diante. Tá? Então aqui é o acompanhamento onde eu posso visualizar, onde eu posso ver esse tipo de informação. Beleza? Gráficos, tá? A gente tem uma abinha aqui nessa parte de premiação por produtividade, que são os gráficos. Então aqui eu posso ter metas atingidas. Então eu clicar em gerar gráfico, Marcelo atingiu 21% da meta. Isso aqui é meta individual. Diego atingiu 40% das metas. O Alzenir atingiu 38% das metas. Valor atingido por funcionário. Ó. Marcelo atingiu isso. O que mais que a gente tem aqui? Eu, particularmente, assim, eu não gosto muito valores restantes, ou seja, quanto falta para atingir. Eu não gosto muito de usar esse tipo de gráfico, é bem confuso eles. Então, prefiro usar realmente essa parte de acompanhamento de objetivo. Tá? Uma parte bem mais clara, dá para entender mais a respeito disso. Existe uma outra ferramenta também, que é o acompanhamento desses objetivos através da tela de vendas. Tá? Esse eu acho que é um dos mais interessantes para ser usados. Então, como que ela funciona? Então, eu configurei lá o objetivo, configurei as metas, né, para o próximo mês, e aí o balconista começa a vender, ele quer saber, e aí, como que eu estou, né? Será que eu já estou atingindo minha meta? Será que eu já estou próximo? Será que eu tenho que correr mais? Será que eu tenho que vender mais? Então, aqui, direto da tela de vendas, ali na estrelinha, né? Ele vai clicar na estrelinha e vai clicar em premiação por produtividade, acompanhamento das metas. Na hora que ele clicar aqui no acompanhamento de meta, ele vai pedir o usuário e a senha. Ok? E aí ele mostra dessa forma, né? O que ele vai mostrar? O grupo, o quanto ele atingiu da meta. Perfumaria, quanto ele atingiu da meta. Isso aqui é da loja, né? Esse aqui é o objetivo da loja. E esse aqui é o objetivo individual. E aqui as atividades paralelas. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Que os balconistas acompanhem para justamente ele ver isso. Estou vendo aqui que hoje é dia 15. Né? E o Douglas, né? O Douglas está com 31% da meta dele em medicamento comissionado. E aí? E aí ele tem que dar um gás, né? Ele tem que vender, está no meio do mês, ele não chegou nem na metade do prêmio, da meta dele. Então, isso aqui serve para estimular, para melhorar a venda desse balconista. Tá? Então, ele vai olhar e vai querer correr atrás, vai querer vender. Então, vai precisar pedir ajuda para alguém. Preciso vender mais. Né? E alguém vai precisar ajudar ele, vai auxiliar ele a vender mais através dessa ferramenta. Ok, pessoal? Então, esse aí é o acompanhamento através da tela de vendas. Bom, pessoal, basicamente, então aqui ele vai acompanhar o quanto ele atingiu e tudo mais. O Milton está me perguntando aqui o que é vencido, tá? Esse aqui é um grupo que, eu não sei, na verdade o pessoal que tirou o print screen pegou um print de um grupo de um cliente, tá? Então provavelmente ele deve ter um grupo chamado vencido, não sei porquê. Se ele joga alguma coisa ali, mas é do cliente que criou aquele grupo de vencido. Ok, pessoal? Pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês, na verdade, a respeito de premiação por produtividade, basicamente é isso. O Ciro está me fazendo umas perguntas, só um minutinho, pessoal. O Ciro está me perguntando se ele pode mexer nos grupos. Pode sim, tá, Ciro? Eu particularmente gosto de mexer em grupo, deixar bem detalhado, separar os grupos pais e filhos certinho para trabalhar com essa ferramenta. Ela precisa estar certa, porque senão, sem essa separação, dificilmente a gente consegue trabalhar com essa parte de premiação. Beleza? Então, basicamente, pessoal, o que eu tinha para apresentar aí para vocês nessa parte de premiação por produtividade era basicamente isso, né? Ou seja, as configurações, a utilização, como implantar isso aí.
A gente vai ficar aberto ainda para perguntas, né? O pessoal que quiser perguntar, eu já estou recebendo algumas perguntas aqui para tirar essas dúvidas. Então vamos lendo algumas perguntas aqui. Renan está me perguntando aqui, no caso da premiação com viagens, exemplo seria no sistema, se fizer 150%, ganha uma passagem. Renan, mas basicamente é o quê? O Renan está me perguntando a respeito de premiação em viagens, né? Se dá para controlar pelo sistema. Eu, particularmente, faço o quê? Geralmente eu coloco a maior meta, ou seja, o maior que ultrapassar mais a meta dele, ele vai ganhar essa passagem, ele vai ganhar alguma coisa. Então, configuro a meta em prêmio em reais, tá? Configuro lá, vai ganhar R$50. Tá? Só que fala, ó, quem ultrapassar a meta dele, quem chegar a 120, 130, 140%, um exemplo, 150% que ele me deu, aí ganha a passagem, ganha um jantar, ganha a viagem, né? Então eu posso definir em cima de metas. Aí depende do que eu quero. Tá? Isso aí pode ser em cima de uma atividade paralela, por exemplo. Então, quem conseguir aumentar o ticket médio em X% vai ganhar isso. Né? Quem conseguir aumentar aí o número de clientes atendidos vai ganhar tanto. Então, isso aí que é o legal. A diferença entre o mês anterior e o próximo mês, ou a diferença entre o mês que eu estou usando para cálculo e o próximo, isso que é o importante, que é isso que mostra o crescimento da venda desse balconista, tá? Da venda, do ticket médio, etc. Então, a gente pode, isso fora do sistema, claro, eu uso o sistema para acompanhar, tá, Renan? Só que não consigo configurar o prêmio ali dentro do sistema. O Ulisses está me perguntando a respeito para definir os percentuais de cota. Se eu poderia voltar. Na verdade, Ulisses, eu preciso que você me explique certinho qual é a dúvida mais pontual, que aí eu volto só na parte que você tem dúvida. Tá? Que nem ele está me falando. Um exemplo, metas de 50 a 80, isso aí tá um pouco confuso, Ulisses. De 50 a 80 que eu mostrei para vocês, são regras de corte. Tá? Então, por exemplo, quando a meta ficar entre 50% e 80%, eu pago 100% do prêmio. Tá? Isso são regras de corte. A cota, ele não tem esse entre percentuais. Tá? A cota é um percentual fixo, 10, 20, 30, 40%. Então, eu quero 50%, 50% do que eu vendi no mês de referência. Então, isso que são as cotas. Acho que você deve estar confundindo alguma parte. Se você puder ser um pouquinho mais específico aí para mim, me ajuda um pouco. O Ricardo está me perguntando, tem algum relatório que mostra as cotas dos balconistas? Relatório não, tá, o Ricardo? Existe só onde dá para ver a cota é somente lá na parte de premiação mesmo, que aqui na cota a gente tem o percentual que é demonstrado ali nessa tela. Tá? Mas a gente não tem nenhum relatório que demonstre essa cota de funcionário. O Ciro está me perguntando se na parte de produto não tem nada, né? Tipo, giro vital, esse tipo de coisa. Geralmente não, a gente não tem nenhuma ação hoje, Ciro, em cima de um certo produto. O que se faz, geralmente, é criar um grupo de campanha, um grupo disso aí, e falar, eu quero aumentar a venda desse grupo de campanha, eu quero chegar a um valor um pouco maior desse grupo. Tá? Muitos clientes trabalham nesse formato. O Ulisses está me perguntando a respeito da configuração, tá? Se for a respeito da cota, Ulisses, é aqui nessa tela, tá? Então, cota para funcionário, é aqui onde eu configuro os percentuais. Se você estiver falando para mim daquela parte de configuração de corte, né? A configuração de corte do prêmio, ela está aqui em configurações filiais, na abinha premiação por produtividade. Tá? Na minha premiação por produtividade, a gente tem aqui a área que são os percentuais de corte. Né? Então, de 0 a 20 não ganha nada de prêmio, de 20,01 ganha 20%,
de 40 a 50 ganha 50% do prêmio. Eu acredito que seja isso aqui que você esteja me perguntando. Vamos lá. Renan está perguntando, esse vídeo podemos acessar pelo sistema Big mesmo? Na verdade, Renan, esses vídeos a gente vai deixar disponível na nossa central de relacionamento, tá? Eu não sei te falar ainda ao certo em que parte da central de relacionamento que ela está disponível, mas todos os vídeos de treinamento a gente vai deixar disponível ali na nossa central de relacionamento. Na hora que você loga ali onde você entra para o atendimento, lá mesmo você vai ter acesso aos vídeos que a gente está gravando aí nessa parte de treinamento do webinar. A Anne está me fazendo mais uma pergunta. Alterando os grupos, mudo para pai, não altero as tabelas de desconto? Pergunto porque temos configurações de descontos especiais para as empresas conveniadas. Anne, só mudando o grupo de lugar, você não vai mudar e não vai atrapalhar em nada as tabelas de desconto. Tá? Só mudando de lugar. Se você criar novas, aí sim você tem problema com desconto, mas só mudando elas de lugar, não. Ok? O que mais? O Roger está me perguntando, dá para aumentar mais faixas ali de corte? Sim, Roger. Ali eu posso cadastrar quantas faixas de corte eu quiser. Tá? Então ali não tem limite de faixas de corte para eu configurar. Ok? Pessoal, então eu queria... Acabou as perguntas aqui. Só ir aumentando, só clicando, o Roger está perguntando, só ir apertando a seta para baixo, ó, e preenche. Aí preenche a outra, seta para baixo, e assim por diante. Ele vai criando aí quantos cortes eu quiser. O que mais? A Jéssica está me perguntando aqui. Ela está me perguntando a respeito de se tem alguma configuração a respeito da parte de tabela de comissões ou redutor de comissão. Essa parte de premiação, tá, Jéssica, ela não está ligada em nada dessa parte de comissão. Ou seja, nada dessa parte de percentual de comissão, redutor, tabela de comissões, entra ou interfere nessa parte de premiação por produtividade. Ok? A gente vai fazer outros treinamentos a respeito só dessa parte de tabela de comissão, essas ferramentas mais novas. Ok? Bom, pessoal, queria agradecer então aí a participação de todos no nosso treinamento de hoje, tá? A respeito de premiação por produtividade. Espero que vocês tenham gostado da apresentação da ferramenta. Eu vou pedir para que vocês fiquem até o final, na hora que eu finalizar o nosso webinar, porque ele tem uma pesquisa e eu gostaria que vocês participassem dessa pesquisa para a gente conseguir melhorar e ter aí novos assuntos que a gente pode tá montando treinamentos, montando próximas ferramentas para demonstrar para vocês e até mesmo para vocês começarem a utilizar cada vez mais o sistema Big, cada vez mais tirar proveito das nossas ferramentas gerenciais. Ok? Então, queria agradecer mais uma vez, uma ótima tarde para todos e até o próximo treinamento, pessoal.